Senhor também, para todos os irmãos que estão conectados conosco, agradecendo a grande oportunidade de estar aqui mais uma vez na casa do Senhor, pela vida da nossa diretora-geral, irmã Antônia, pastor Arnóbio, grato pela oportunidade, também confiada a mim, através da nossa irmã Jeane. Eu quero, na manhã desse dia, eu quero chamar a sua atenção a um texto no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o Dr. Lucas, que é o texto que, capítulo 10, versículo 38, 39 ao 42, que é o texto que está sendo trabalhado durante todo este ano, falando sobre mente refinada. Glória a Deus, que diz assim o texto sagrado: Ora, aconteceu que indo eles, entraram em uma aldeia, e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, ao qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e vindo até ele disse: Não te importa que a minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus respondendo, disse: Marta, Marta, estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma é só necessária, e Maria escolheu a boa parte, e não lhe será tomada. Meus amados irmãos, esse é o texto que está proposto, como eu falei, para todo este ano, deste ciclo de oração. E é muito bom porque cada vez que a gente lê esse texto, Deus ele abre o nosso entendimento para umas realidades. Existia em Marta 3 gigantes a ser vencido. Essa manhã o texto ele nos revela que indo eles entraram em uma aldeia. Ele diz que nessa aldeia havia uma mulher. E é interessante que ele vai dizer que Marta, ela morava nesta aldeia. E é interessante quando Lucas vai dizer que esta Marta também tinha uma irmã chamada Maria. E Marta, ela tinha que vencer 3 grandes gigantes da sua vida, para ela ser uma mulher de mente refinada. Uma mulher de mente refinada é uma mulher de mente pura, de uma mente saudável. Mas é interessante que Marta ela vai passar por 3 estágios. O primeiro estágio que Marta vai, ou que está atravessando, é a ansiedade. O segundo estágio é a inquietação. E o terceiro é a preocupação. Então nós vamos observar que Marta estava com a mente cheia. E uma mulher com a mente cheia, deixa eu transfigurar, o ser humano com a mente cheia, ele não tem muito espaço para trabalhar o reino espiritual. Pois até o texto vai dizer que isto trazia em Marta
ansiedade, inquietação. A inquietação aqui, ela é uma agitação, é um estado de preocupação que traz o ser humano alguns transtornos. Eu começo dizendo para vocês que essa ansiedade, ela é o mal do século 21. Se já havia nos dias de Marta, hoje muito mais. A ansiedade, ela traz para o ser humano um estado emocional que abala não somente o físico, mas se não tomar cuidado, abala até o espiritual. Porque quando a Bíblia vai dizer que esta ansiedade, ela é uma resposta do corpo, é uma resposta natural do corpo, e que traz o mal não somente para a mente, para o que se diz respeito, não vai permear só na área espiritual, mas vai também permear no campo emocional. Então, quando nós vamos observar a Bíblia, nós vamos observar que quando Marta, ela recebe Jesus em sua casa e ela se prepara para dar o melhor. Mas o que vai trazer a inquietação, a preocupação na vida de Marta é os afazeres domésticos. Porque Marta vai se preocupar nos afazeres domésticos. E nada melhor que a Bíblia responde a Bíblia, quando o versículo 40 vai dizer que Marta, porém, estava atarefada com muitos serviços, e vindo ela até ele, disse: Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe sozinha com os afazeres? E ela vai dizer aqui no versículo 40, ordena ou libera uma palavra para que ela me ajude. Veja que a inquietude e a preocupação na vida de Marta era tão grande, que a partir do momento que Maria se senta aos pés do mestre, porque diz a Bíblia que ela escolheu a melhor parte, e a melhor parte que Maria escolheu era estar aos pés do mestre, para ouvir aquilo que Jesus tinha para ela. Mas é interessante que a mente de Marta estava cheia de muita coisa. E eu costumo dizer que o campo do inimigo nesses últimos dias é justamente a mente. O raio de ação do inimigo é a nossa mente. E nós estamos vivendo dias de ansiedade, de inquietude, a ponto que esta preocupação de Marta vai trazer para ela alguns prejuízos, porque diz a Bíblia que esta preocupação vai fazer Marta andar em 3 estágios. O primeiro, ela vai andar no superficial, na naturalidade. Ou seja, Marta, ela não conseguia ver o mundo espiritual, a ponto que neste texto a Bíblia diz que os olhos de Marta estavam permeando naquilo que ela estava conseguindo enxergar. Ou seja, ela não conseguia ver
o sobrenatural de Deus. E é um perigo quando nós começamos a andar na naturalidade. É um perigo quando nós não conseguimos enxergar o que Deus tem preparado para nós, e a gente começa a andar na naturalidade. Marta também, ela começou a andar no superficial, ou seja, o que Jesus tinha preparado não era só para a vida de Maria, porque Jesus, ele nunca fez, ele nunca vai fazer acepção de pessoas. Mas nós vamos observar aqui no texto, que é muito interessante, quando Marta, ela entra no natural, ela chega até chamar a atenção do mestre, a ponto que ela chama a atenção do mestre, dizendo que ela tinha uma irmã, e que esta irmã, ela não estava preocupada com a situação, com o momento em que ela estava vivenciando, ou seja, ela queria arrumar uma situação para tirar Maria dos pés do mestre. Veja que já havia 3 gigantes para Marta vencer, e agora ela chama a atenção do mestre, dizendo que Maria não estava lhe ajudando, a ponto, meus amados, que quando nós vamos olhar para esse texto, versículo de número 41, que diz assim: e Jesus respondendo, disse-lhe: Marta, Marta, tu estás preocupada, você está perturbada, você está atarefada com muitas coisas. Veja bem, nós temos que dividir o nosso tempo para as coisas de Deus. É aquilo que Jesus priorizou em seu ministério terreno, quando ele chama a atenção dos seus discípulos, dizendo para eles que nem uma hora eles podiam velar com ele. Ou seja, o dia ele é composto de 24 horas. E nessas 24 horas, Jesus nos convida, assim como convidou Marta e Maria para estar aos seus pés. Até que a Bíblia nos ensina que, partindo desse pressuposto, para estar aos pés do mestre, nós precisamos sair da naturalidade. Para estar aos pés do mestre, ou para ter uma mente refinada, nós precisamos não andar por vista, mas andar por fé. Para estarmos aos pés do mestre e para ter uma mente refinada, uma mente pura, para sair do superficial, nós precisamos fazer o que Maria fez. Maria, ela sabia que a casa tinha muita coisa para fazer. Contudo, meus amados, o hóspede que estava dentro da casa de Maria e Marta era nada mais, nada menos do que Jesus. Ou seja,
alguém precisava fazer alguma coisa, e alguém precisava recepcionar o mestre. A gente vamos observar que não houve um diálogo entre Maria e Marta, entre Marta e Maria, ou seja, elas não se conversaram. Olha, mulher, enquanto você vai fazer sala para o mestre, eu vou arrumar alguma coisa. Mas o texto diz aqui, que quando Jesus entra na aldeia, diz a Bíblia, que Marta recebe Jesus em sua casa. E eu acho lindo que ela não somente abre as portas da casa, mas elas se prepararam para dar o melhor para Jesus. E a Bíblia diz que neste momento que Jesus entra na casa, Marta vai se preocupar com a ornamentação da casa, enquanto Maria, ela vai chamar o mestre e vai ficar aos pés do mestre. E neste momento, quando Marta observa que Maria estava aos pés do mestre, ela vai aonde está Jesus e vai dizer para ele: olha, mestre, olha, Senhor, o Senhor não está se preocupando. Ordene que Maria, minha irmã, ela me ajude nos afazeres domésticos. Amados irmãos, mas a vida, ela é feita de escolha. Marta escolheu arrumar, ornamentar a casa. Maria escolheu estar aos pés de Jesus. A ponto, meus amados, que a tua escolha, ela vai abranger duas áreas na tua vida. A escolha que você fizer hoje, ela vai abranger a área física, a área humana, e também pode abranger a tua vida ou a área espiritual. Enquanto Marta escolheu andar no superficial, Maria estava esperando o sobrenatural de Deus aos pés do mestre. Então a primeira coisa que Marta precisava vencer na sua vida era a ansiedade. Meus amados irmãos, a ansiedade, ela tem tirado muitas pessoas do centro da vontade de Deus. A ansiedade, meus irmãos, é um sinal que algo não está bem no nosso emocional. Ou seja, é um sinal que o nosso emocional está abalado. Mas nesta manhã, que toda ansiedade, que toda inquietude e que toda preocupação, ela está destruída na autoridade do nome de Jesus Cristo. Porque aonde o Senhor está, a ansiedade, ela não vai prevalecer, a inquietação não vai prevalecer, até que a Bíblia nos ensina: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Estamos vivendo em um cenário que as pessoas estão sendo alvo da ansiedade, da inquietude e até mesmo as preocupações. Mas em nome de Jesus de Nazaré, que este gigante nesta manhã, ele caia por terra e você possa sair do natural e mergulhar no sobrenatural de Deus, para que a manifestação da glória de Deus, ela seja manifesta na tua vida. Então Marta precisava
se libertar da ansiedade. Marta precisava se libertar da inquietação. E Marta precisava se libertar das preocupações. E a minha pergunta é: quem é que não se preocupa? Todo mundo se preocupa. Todo mundo tem um pouco de ansiedade. Todo mundo tem um pouco de preocupação. Mas o que é que você não pode deixar acontecer? Que a ansiedade, ela te paralise. Eita glória! Você não pode deixar a inquietação tirar você do centro da vontade de Deus. O que é que você não pode deixar acontecer? É que a preocupação permeie na sua vida e na sua mente, a ponto de você perder, glória seja dado o nome de Jesus, perder a direção de Deus. Você não pode deixar a preocupação deixar você perder a visão celestial que Deus tem para a tua vida. Então Marta, ela precisava se libertar da ansiedade, da inquietação, e também precisava se libertar das preocupações. Porque a minha Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Está escrito que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, Marta precisava se libertar das coisas passadas. Veja bem, quando nós olhamos aqui, nós não podemos mostrar outra qualidade de Marta, porque o texto ele é fiel. O próprio Jesus, quando ele é abordado por Marta, ele vai dizer: Marta, Marta. Veja a expressão do texto no versículo de número 41. Marta, Marta, tu estás preocupada. Jesus observou, porque se tem uma coisa que Jesus observa, é o comportamento do crente. Eita glória! A forma que você aborda alguém é a forma da visão que a pessoa vai ter de você. A gente vê aqui só Marta se aproximando, mas a forma que Marta falou chamou a atenção de Jesus. E Jesus disse assim: tem alguma coisa que não está bem na vida de Marta. Jesus notou que Marta estava preocupada. Jesus notou que Marta estava perturbada. Eu gosto dessa tradução aqui porque ela diz assim: mas, e Jesus respondendo disse: Marta, Marta, estás preocupada, você está perturbada. Eu fico observando como foi a forma que Marta se apresentou para Jesus. Porque era de praxe ela receber Jesus em sua casa. Todas as vezes que Jesus ia para Betânia, a casa que Jesus se hospedava era na casa de Maria, Marta e Lázaro. Mas o texto aqui, Jesus observa que quando Marta se aproxima, ele observou o comportamento de Marta, a forma que ela abordou a Jesus. E você sabe que assim como Jesus, ele conhece a forma do nosso comportamento, existem demônios que estudam comportamentos também. Jesus observou pelas palavras de Marta. Jesus observou a forma que ela abordou ele. E eu creio que dentro de Jesus disse assim:
Marta não está bem, porque Jesus sabe quando a gente está bem e Jesus sabe quando a gente está mal. Eita! Mas tem alguém aí que não está bem. Jesus observou seu comportamento há muito tempo. Eu fico observando porque eu vi o pastor Nó pregando aqui um dia, ele falou assim, que ninguém consegue ser falso diante de Jesus. Ninguém vai para o joelho para colocar coisa que não existe. Não. Quando você chega perto de Jesus, ele já tira um raio-x seu completo assim. E ele já sabe até o que você vai dizer. Ou seja, ninguém consegue mentir diante de Jesus. Consegue não. Diante de Jesus, as palavras têm que ser verdadeiras. Até mesmo que quando ela se aproxima, Jesus vai dar o DNA do que estava acontecendo dentro de Marta. Veja que Jesus não estava no superficial. Jesus estava mostrando como estava dentro de Marta. Ele não olhou só para fora. Não. Ele olhou para dentro. E ele notou, Jeane, que dentro de Marta existia duas coisas. A primeira coisa que Jesus observou dentro de Marta, e que ela precisava mudar para ser uma mulher de mente refinada. Ele disse, você está preocupada, não é? Sabe qual era a inquietação dela? Era com Maria. Porque quando a gente vê aqui o texto, a gente vê Maria sentada, ouvindo que Jesus estava falando a palavra, porque diz a Bíblia que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Mas quando ela observa Maria sentada ouvindo, causa dentro de Marta não somente preocupação e não somente uma perturbação, mas causou dentro dela uma inquietação, e se deixasse mais além, até uma inveja. Você sabia que a inveja, ela acaba com qualquer tipo de relacionamento? Você sabia que esta inquietação aqui de Marta, quando ela vê Maria sentada aos pés do mestre, ela não aceitou aquilo ali? Ela chegou onde estava Jesus e disse, Senhor, versículo de número 40, Marta, porém, estava atarefada. Ou seja, Marta não tinha tempo para estar aos pés do mestre. Você já viu aquela pessoa que arruma tanta desculpa para fazer o que é para ser feito? Você observa que a nossa geração é uma geração que está preocupada, tarefada com muitas coisas, a ponto de não ter tempo para estar aos pés do mestre. Você viu dizendo que o nosso dia, ele é composto de 24 horas, e o nosso ano é composto de 365 dias. Mas qual foi aquele dia que você disse, esse é o dia? E aquele era o dia de Marta, gente. Aquele era o dia que Jesus queria fazer uma libertação na vida de Marta. Porque a minha Bíblia diz assim, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. Marta estava permeando, a mente de Marta estava permeando no campo da ansiedade. E não tem coisa pior do que a ansiedade na vida do crente. Aumenta a pressão. Se é 12 vai para 14. Se abaixa, se é 12 por 8 vai 15 por, glória a Deus, por 10. A ansiedade,
ela faz com que o batimento cardíaco ele acelere, o coração acelera. Ansiedade é uma coisa triste. É você sofrer por aquilo que ainda vai acontecer. Tem pessoas assim, que está sofrendo por uma coisa que não aconteceu ainda. A ansiedade tira sono. Eita. Mas está escrito, Salmo 5, versículo 3. Eu me deitei e dormi, me acordei porque o Senhor me sustentou. Tem pessoas que estão tão ansiosa, que a ansiedade já engessou ela, paralisou ela. Mas Jesus chegou aqui hoje nesse ciclo de oração para dizer para você que Ele vai lhe libertar dessa ansiedade. Eita glória! Quantas pessoas vai para o médico e quando chega lá, o coração acelerado, pensa que vai dar até um ataque cardíaco, e o médico chega para ele e diz assim: isso é ansiedade, você está com vontade de morrer, porque a ansiedade também faz com que a pessoa tenha vontade de morrer. E Marta trabalhava demais, Marta se ocupava demais, Marta estava muito atarefada. Ela deixou que as coisas do cotidiano tirassem o tempo de Deus. E a gente tem que saber administrar isso, porque senão daqui a pouco ninguém ora mais, daqui a pouco ninguém vem mais para a igreja. Diga-se de passagem que já tem pessoas ceando até em casa. Está lá o vinho, está lá o pão, ora, pega o vinho, pega o pão, pega o vinho e ceia em casa. O que é isso? Porque acha que não precisa mais. Mas deixa eu dizer uma coisa. Essa semana eu vi uma coisa muito interessante. Um artista muito famoso aí, ele dentro de uma piscina, todo de branco, sem a presença de um pastor, e ela mergulhou, e ela estava se batizando. Imagina, irmão, como é que está a mente de uma pessoa dessa, Jeane? Aí alguém disse aí, isso aí não é batismo não, isso aí é só um mergulho. Porque uma pessoa de mente refinada, ela procura fazer as coisas certas. Eita glória! Uma pessoa de mente refinada, ela procura estar no centro da vontade de Deus. Ela sabe que acima de tudo isso, ela tem que ter uma cobertura espiritual. Eita glória! Ela tem que ter alguém acima dela que vele, que cuide. Glória a Deus, que na hora que ela esteja para tomar uma decisão, ela tem alguém para procurar. Uma pessoa de mente refinada é uma pessoa equilibrada. Mas quando você olha para Marta, você vê que Marta perdeu o equilíbrio, Jeane. Jesus estava dizendo: Marta, Marta, você precisa ter equilíbrio. Você está vendo Maria? Olha, vê que Jesus fala. Você está vendo Maria, porque ser Maria é uma coisa, ser Marta é outra. E deixa eu lhe dizer uma coisa: a decisão que você toma hoje, a escolha que você faz hoje, pode definir o teu futuro amanhã. Pode definir a tua história amanhã. Aí Jesus olha para Maria e diz assim: você está vendo Maria? Maria escolheu. Eu não pedi para ela sentar aqui. Porque uma coisa é quando Jesus diz assim, ó, vamos para o outro lado da margem.
mas a decisão que Maria tomou foi algo próprio. Você não vê Jesus persuadindo Maria para que Maria sente, não. Essa atitude quem tem que tomar sou eu, porque estar ao lado e aos pés do mestre é a melhor decisão que eu tenho que tomar, e Maria tomou. E nós vamos observar que enquanto Marta estava ansiosa, inquieta e preocupada, Jesus falava e Maria recebia. Jesus falava e Maria assimilava. Jesus falava e Maria aprendia. Jesus falava e Maria guardava. Por que é que diz a Bíblia? Que um coração alegre, ele aformoseia o rosto. Olha biblicamente para o rosto de Marta e olha biblicamente para o rosto de Maria. Maria equilibrada, Maria aprendendo, Maria servindo, Maria adorando. Marta, o inverso, ansiosa, inquieta. Olhe para cá, a Bíblia diz que Deus não trabalha na inquietação, e Jesus queria trabalhar na vida de Marta, assim como Ele também quer trabalhar na tua vida. E você tem que abrir espaço. Você não pode deixar a ansiedade te dominar. Você não pode deixar que o seu estado emocional se abale. Por quê? Porque a ansiedade é uma resposta natural do corpo. É que nem o medo. O medo, todo mundo tem medo. Em algumas passagens bíblicas, o medo ele é normal. Mas o que é que eu não posso deixar? O medo me dominar. Não é assim, irmã Dileuza? Eu não posso deixar o medo me dominar. Ou seja, as águas subiram, o vento soprou, a água entrou no barco. E o que aconteceu? Eles tiveram medo, foram dominados pelo medo. E sabe o que é que Jesus está me dizendo? Não deixe a ansiedade lhe dominar. Não deixe a inquietação. Eita, meu Deus, tem muita gente inquieto. Lhe dominar. Não deixe as preocupações diárias. Todo dia nós temos que derrubar um gigante e matar um leão. Porque é isso aqui, irmãos, que está tirando muita gente do centro da vontade de Deus. O que é, pregador? É a preocupação diária. A preocupação com o dia do amanhã. O que é que eu vou fazer amanhã? O que é que eu vou vestir amanhã? O que é que eu vou comer amanhã? E como vai ser amanhã? O amanhã quem cuida é Deus. Viva o hoje como se fosse o amanhã. Ou seja, só vai viver o propósito quem suportar o processo. E o que Maria faz? Ela senta para ouvir. Porque o crer vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Aqui nesse texto, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É a capacidade para ouvir. Você sabia que tem muitas pessoas que não têm capacidade para ouvir? Marta, por muitos afazeres, ela não parou para ouvir. Ela foi refutar. Ela foi reclamar. Porque Maria estava ali aos pés do mestre. Aí Jesus vai dar a receita. Porque Jesus é assim. Dá logo a receita. Ele vai dizer: mas uma coisa. Jesus não disse várias coisas. Ele disse uma coisa. Ele foi categórico.
Ele disse: uma coisa é necessária. Versículo 42. Uma coisa só é necessária. Jesus não pediu aqui duas coisas. Ele não pediu aqui várias coisas. Ele pediu apenas uma coisa. Você não entendeu, vou dizer de novo. Jesus, ele dá a prova de acordo com aquilo que eu e você pode suportar. E quando eu e você não pode suportar a prova, ele deixa uma porta de escape. Eu viajei e falar aqui de Paulo e Silas, que estavam presos nas masmorras de Filipos. Ou seja, eles teve que se adaptar a uma situação que não estava acostumado a viver. Tem coisa pior do que estar preso. E por uma causa injusta. Eles estavam ali justamente só porque Deus usou eles. Levaram para as praças, espancaram com vara e depois meteram dentro de uma prisão. Diga assim: Deus permite que eu viva uma situação que eu nunca vivi para uma alteração de nível. Você está entendendo? Tem pessoas aqui que Jesus está dizendo: você precisa se adaptar ao novo estilo de vida, porque aonde eu vou te colocar é necessário. Eita glória! Você entendeu? Você vai ter que se adaptar a um novo estilo de vida. Porque a prova que vem para o pequeno, vem para o grande. A prova que vem para o rico ou para o pobre, vem para o rico também. E sabe o que é que ele está dizendo? Que você tem que se libertar disso aí, para você viver um novo estilo de vida. Você vai viver tudo que Deus falou ou que te prometeu. Eita glória! Marta precisava viver algo novo. Eita glória! E é isso que eu estou pedindo, Jeane. Eu estou querendo viver algo que eu nunca vivi. Ou você pensa que a gente que prega também não é provado? Você sabe qual é o nosso campo de ação para ser provado? É aqui, ó. Porque se o inimigo conseguir infiltrar alguma coisa aí para tirar você do sério, ele vai fazer 1001 coisas para que isso aconteça, para tirar você. E a ferramenta que ele está usando nesse século, escute aqui, a ferramenta que ele está, até na vida de crentes, meu Deus, até na vida de crente. O pastor está dando um ensino aqui nas quinta-feira sobre batalha espiritual, Jeane. E ele entrou em umas áreas que eu disse: meu Deus, eu estou aqui há quase 25 anos com o pastor, e eu nunca ouvi um ensino tão apurado assim, tão centralizado. Quem está perdendo as quinta-feiras está perdendo essa benção. E eu aconselho você vir, batalha espiritual. Ele disse assim: você está pensando que o inimigo não entra na sua casa, não é? Ele entra. Você está pensando que o inimigo não entra na igreja, não é? Ele entra. E eu disse: meu Deus, ele entra. Aí quando foi ontem à noite, eu estava em casa com a neguinha, cheguei mais ou menos umas quase 10 horas, eu cheguei em casa. De repente eu fui na cozinha, quando eu voltei, que passei num corredor, eu me arrepiei todinho. Eu digo: oxi. Digo: valei-me, meu Jesus. Eu olhei assim para trás, não vi ninguém dentro de casa, eu e a neguinha, né, que só mora nós dois mesmo. Quando os netos estão em casa, está com os netos, mas já tinha levado a netinha. E eu passei assim, entre a cozinha e a sala, me arrepiei todinho. Eu digo: oxê, que é isso aqui? Aí eu me lembrei que o pastor falou: você está pensando que ele não entra na sua casa, não é? E ele entra, irmão. À noite eu me acordei
Quando eu olhei para a porta do quarto, eu tinha a sensação que alguém fez assim, ó. Botou a cabeça e saiu. Eu digo, sangue e fogo, meu Deus. Que negócio. Aí eu me lembrei. O pastor disse assim, mas do mesmo jeito que ele entra, ele tem que sair. Eu olhei assim para trás e disse, Satanás, tu veio, foi. Aí aquele arrepio foi saindo. Daqui a pouco até a neguinha estava se arrepiando. Quando eu senti o primeiro arrepio, que eu cheguei perto dela, ela sentiu também. Eu disse, olha para aqui, neguinha. Ela olhou para meus braços estavam todo arrepiado. Porque ele vem, irmão, para nos fazer medo. Eu disse a você que o medo é normal, mas não deixe esse medo lhe dominar, lhe engessar. Eu olhei para trás e disse, Satanás, você está repreendido no nome de Jesus. Pronto, aquele arrepio foi-se embora e a gente ficou ali glorificando o nome do Senhor. Só para você ter uma ideia, um dia eu estava orando, aliás, eu estava dormindo. De repente eu ouvi a voz que disse assim, ele está vindo aí. Só deu tempo eu rodar na cama, cair de joelho, e eu senti quando aquela frieza passou por cima das minhas pernas. Eu digo, meu Deus, que negócio é esse? Porque quando você se propõe, se dispõe a estar aos pés do mestre, muita coisa acontece. Olha para cá, se ele não conseguir tocar em você, ele vai tocar na pessoa que você mais ama. É, irmão, o que tem de irmã sofrendo, o que tem de irmã sendo perseguida, caluniada, e a gente diz assim, isso aí é normal não. Isso aí é o reino das trevas se mobilizando para tirar você da vontade de Deus. E Marta precisava se libertar da ansiedade. Marta precisava, Jeane, se libertar da inquietação e da preocupação. São três coisas que tenta tirar você da vontade de Deus. A ansiedade é infeliz, irmão. É. E você vai para o médico e você diz, doutor, passe aí um remédio natural para eu tomar. Ele vai passar natural nada. Ele vai tomar uma coisa, vai passar uma coisa para você ficar dependente daquilo. É. Glória a Deus. E besta você se tomar. É. Mas está tão ansiosa, tão preocupada, tão perturbada, que às vezes a gente toma. Mas Jesus está dizendo que você vai ter que deixar isso aí, que isso aí não é de Deus. Ele vai controlar tuas emoções, ele vai controlar o teu psicológico, ele vai trabalhar no teu homem interior, ele vai trabalhar no teu homem espiritual, ele vai trabalhar no teu sangue, ele vai trabalhar, eita glória, ele vai trabalhar, ele vai libertar você dessa ansiedade. O teu estado emocional está abalado, você não consegue dirigir, você começa a chorar com qualquer coisa. Marta estava assim, ansiosa, com o estado emocional perturbado, abalado. Quando você está com ansiedade, o corpo vai dar sinais, E você sabe que a ansiedade pode te levar a uma depressão? E o primeiro sinal da depressão é o isolamento. Você não quer ver ninguém, quer conversar com ninguém. O segundo sinal, se você tomava 2, 3 banhos por dia, você não quer tomar nenhum. Mas vai ter gente aqui hoje, eita glória, que Jesus já está começando a trabalhar. Tem pessoas que não estão nem doente, mas o emocional dela está dizendo que ela está doente. Mas hoje Jesus vai tratar no psicológico, no sentimental, no emocional.
Ele vai trabalhar na tua vida, porque diz a Bíblia que Marta não conseguia enxergar o sobrenatural de Deus. Ela estava no superficial, no natural. E deixa eu dizer uma coisa, um estado de inquietação, ela não conseguia ver as coisas na normalidade. E agora, Jesus vai dizer uma coisa só, porque Jesus só vai pedir de você aquilo que você pode fazer, que você pode dar. Muito bem, mas assim, que você pode dar. Ele nunca vai pedir além. Se Ele colocou algo para você fazer, faça com excelência. Glória a Deus. E a primeira coisa que você tem que fazer, deixa eu dizer aqui, é se libertar da ansiedade. Não é fácil. O corpo já deu sinal. Você começou a andar no natural. Você começou a andar por vista. Você começou a andar na naturalidade. Glória a Deus. Marta não conseguia ver o que estava diante dos seus olhos, numa visão espiritual. Marta estava vivendo só na superfície. Glória a Deus. Mas Jesus vai dizer para ela, uma coisa só é necessária. Aí ele vai dizer aqui, Maria, você não escolheu porque você não quis escolher. Você não invadiu o reino espiritual porque você não quis invadir. Você só não entrou na minha presença porque você não quis entrar. A oportunidade foi dada. A oportunidade foi criada e você não quis. Mas uma coisa só é necessária. E Maria, ela escolheu. O escolheu aqui, irmã, é decidiu. Ela decidiu estar na minha presença. Ela escolheu e não vai ser tirada. Mas você, Marta, você tem que sair do natural. Você tem que sair do superficial. O que está diante dos seus olhos não é aquilo que você está vendo. Aparentemente, você está vendo Maria sentada aqui, só ouvindo, mas ela está ouvindo o que é bom. E você precisa, Marta, ter a sua mente refinada. Você precisa ter uma mente pura para você entender o que é as coisas espirituais. Então que Deus possa aplicar a credibilidade da sua palavra em nossos corações. E você possa escolher a melhor parte. Saia do natural. Deixe Deus fazer a coisa acontecer na sua vida. Tire um momentinho para você estar com o mestre. Glória a Deus. Como as irmãs aqui toda sexta-feira, elas estão aqui, pagando o seu preço, entregando o seu sacrifício, fazendo a obra do Senhor. Tem depositado aos pés do mestre aquilo que ela tem apresentado ao Senhor, e Deus com certeza vai fazer. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor e um forte abraço.